Gente, eu acredito que nós temos uma responsabilidade muito grande como Igreja de Jesus. Se aconteceu algo extraordinário na terra depois da vinda de Jesus, foi a aparição da sua igreja. Nós lemos Atos é a manifestação da Igreja de Jesus, que vai acontecendo através da vida daqueles homens que foram cheios do Espírito Santo, que viviam em comunidade, que estavam uns com os outros. E a Bíblia diz que a Igreja de Jesus, ela é o corpo de Jesus. Em Efésios vai dizer que a Igreja de Jesus é o segredo que foi... Vamos ler Efésios rapidinho aqui. Vamos ler para você. Que é maravilhoso. Efésios 3, versículo 6, diz o seguinte. Paulo estava escrevendo. Você viu o filme de Paulo já? Já viram? Tá bom? Eu quero assistir, cara. Não vi ainda. Essa vida de pregador aí não dá nem para ir no cinema. Ô Rica, me leva no cinema, rapaz. Esses dias nós pregamos no cinema. Vamos lá. E este é o segredo revelado, Efésios 3, 6. Tanto os gentios como os judeus que creram nas boas novas participaram igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo pela graça e pelo grande poder de Deus. Recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Então o que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo que as boas novas, uma boa notícia, é que agora nós, tanto gentios como judeus, somos partes de um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando nós pensamos em corpo, nós pensamos logo em união, né? A união. Mas o corpo é mais do que isso. O corpo é a manifestação de Jesus. Entendeu? A minha perna está unida com um tronco, mas continua sendo eu, não é? O corpo é a manifestação. Minha perna é a manifestação do Lucas. O corpo de Jesus é a manifestação de Jesus. É a manifestação de Cristo na terra. Jesus está sendo manifesto hoje por toda a terra através dos seus discípulos, que fazem parte do seu corpo, que é a sua igreja. Tanto é que as pessoas, em Atos 11, vai dizer que aqueles da Antioquia, vendo os discípulos de Jesus, começaram a chamar eles de cristãos. Por quê? Porque quando eles viam esses homens, eles viam a Cristo. Eles viam a manifestação de Jesus na terra. Então eles olha, os caras estão fazendo, eles estão pregando uma mensagem, e é interessante que é o seguinte, eles pregavam sobre Jesus, e eles conseguiam relacionar aquilo que eles estavam pregando com a vida que eles estavam vivendo. Então assim, os olhos olhavam aquilo, eles estão pregando a mensagem sobre esse Cristo, e eles são parecidos com ele. Eles fazem o que Cristo fazia, e por isso eles são cristãos. Então eles são realmente a manifestação de Cristo na terra. Então quando nós falamos que nós somos a igreja, e é isso que é importante, é isso que Jesus está fazendo. Não é só um movimento, não é só uma ação ou algo assim, mas não, Jesus ele está edificando a sua igreja. A igreja de Jesus está sendo preparada para o grande dia, nós sabemos disso. Está sendo preparada para o dia das bodas, quando nós vamos casar com Jesus. Essa igreja está sendo preparada. Quando nós anunciamos a Jesus, quando nós pregamos, quando nós nos reunimos, nós estamos preparando essa igreja para que ela se encontre com Jesus. Entendeu? Então assim, é mais do que só estarmos juntos. Realmente nós temos que ter a intenção disso, a consciência daquilo que nós estamos fazendo. Não é só um clube social, não é uma galera legal apenas, mas não, realmente nós somos o corpo de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus tem uma função nessa terra que é a mesma função que Jesus tinha. O que Jesus veio fazer? Jesus veio salvar a humanidade. Jesus veio trazer a verdade para a humanidade. A Bíblia diz que no início
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Ou seja, quando João vai falar sobre Jesus, os evangelhos, alguns são 4, uns falam sobre o que Jesus falou, mais sobre o que Jesus falou, Lucas e Mateus. Marcos vai falar mais sobre os atos de Jesus. E João, ele vai direto ao ponto, falando quem Jesus é. E ele fala assim, que Jesus era a luz. Então Jesus, ele revela primeiramente a Deus. Ele revela quem Deus é. Colossenses vai falar que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele veio revelar a Jesus. E também ele vem revelar a verdade sobre a humanidade. Ele vem trazer luz, a luz. Então a igreja, uma das grandes funções da igreja é revelar a verdade. Trazer a verdade. Primeiro expressando quem é a Deus, e depois mostrando para a humanidade quem eles são, e todos os erros, e os acertos, mas mostrando a verdade. Aí Jesus vem, então hoje, e depois João mesmo vai falar assim, que nós vimos um homem cheio de graça e de verdade, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Então ele estava assim, nós vimos um filho de Deus, não era um homem comum, era o filho de Deus. E no mesmo capítulo de João vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, a eles foi dado o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então assim, nós vimos o Filho de Deus. Nós sabemos como o Filho de Deus é. Nós sabemos como o Filho de Deus andou. E agora nós fomos tornados também filhos de Deus. Mas claro que a gente nasce de novo. Nós nascemos como um bebê, nós falamos aqui no início. Então nós temos que crescer. Jesus pega os discípulos, ensina os discípulos. E isso faz parte do ensinamento. Isso faz parte de um crescimento. Isso faz parte de um relacionamento com Jesus, nós nos aproximando e sendo mais semelhantes a Ele. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre a igreja. Não a parte individual, mas o todo, o coletivo, a igreja de Jesus. Em João, no último capítulo de João, os estudiosos dizem, eles concordam, que João, nesse último capítulo, ele deixou muito claro, ele usou essas palavras para deixar muito claro o que a igreja de Jesus deveria fazer, como ela é, qual é a função dela e como as coisas acontecem. E é isso que eu quero falar hoje, porque Deus está levantando uma geração hoje no Brasil, uma geração responsável, entendeu? Uma geração que entende o que está fazendo aqui. Sabe, um caminho foi feito até chegar aqui com um propósito. A gente não vai voltar, nós estamos indo para frente. As coisas têm que ficar melhores, as coisas têm que ficar mais reais, as coisas têm que acontecer, sabe? O que foi feito até hoje tem que continuar. Então Deus está trazendo maturidade para a gente. Deus está mostrando realmente coisas que estavam escondidas, estão sendo reveladas agora sobre a igreja. Maturidade, a gente não vai ser só mais uma onda de avivamento, mas não. A igreja de Jesus está sendo preparada para a sua volta. A igreja de Jesus será santa e imaculada. Algo está acontecendo. Nós estamos aqui só de brincadeira, entendeu? O Filho de Deus, ele não veio para a terra de férias. Se ele tivesse vindo de férias, ele não ia lá para o deserto, ele vinha para Santos, entendeu? Ele não veio de férias, ele veio com uma missão. Ele veio com um propósito, ele veio para fazer alguma coisa, e os seus discípulos continuaram o que ele fez. Então se você vai lendo Atos, você vê Atos, são sinais da obediência desses homens, que viram Jesus, que andaram com Jesus, que foram cheios do Espírito Santo, e agora poderiam obedecer aquilo que ele estava falando. Então aqui em João acontece o seguinte, Jesus tinha ressuscitado, os discípulos voltaram a pescar, eles estão pescando. Aí Jesus aparece para os discípulos a partir do versículo 4, João 21, 4. Diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim, não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixe que estava. O discípulo a quem Jesus amava, disse Pedro, é o Senhor. Esse João é muito esperto, você já percebeu isso aqui? O único evangelho que fala que Jesus amava esse tal de João é o dele.
Os outros não. Ele fala, os discípulos, ele está escrevendo. Esperto ele, é esperto, rapaz. Tudo bem. Mas esse é o sentimento que você tem que ter. Eu, discípulo que Jesus amava. Então o cara, ele falou assim. Mas então, Jesus chega para os discípulos e fala, filhos. E é interessante que desde o primeiro chamado de Jesus, desde o primeiro chamado aos seus discípulos, ele falou assim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês vão pescar gente. Naquela época se falava muito com simbolismos, e não era à toa o que Jesus estava falando para eles, eles estavam entendendo o que Jesus estava falando. Quando Jesus chega para eles e fala assim, eu vou fazer pescador de homens, ele estava falando assim, vocês vão tirar os homens do mar. Naquela época, eles entendiam que o mar, ele era um lugar de caos, ele era um lugar de perigos. Então assim, quando Jesus falou, vocês vão pescar, vocês vão tirar eles das trevas, o mar é lugar de trevas, era um simbolismo que eles entendiam como perigoso. Um lugar de escuridão, um lugar de tempestades, um lugar que não estão salvos ali. Aí Jesus disse, vocês vão ser pescadores de homens, vocês vão tirar eles de lá. Essa é uma função da igreja, tirar essas pessoas de lá, tirar as pessoas das trevas. A Bíblia diz que nós somos transportados da morte para a vida, das trevas para a luz, é isso. Mas eles perguntam assim, tirar das trevas para onde? O que Jesus estava falando para vocês? O que nós devemos fazer? Nós pregamos o evangelho para tirar as pessoas das trevas para onde? O que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer uma religião? Jesus veio trazer um partido político? Jesus veio trazer um clube? Não, ele veio trazer um reino. A Bíblia diz que ele veio anunciando o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. É chegar no reino de Deus. É uma realidade diferente. É você tirar as pessoas das trevas para o reino de Deus. Aí talvez vocês perguntem, mas o que é o reino de Deus? E Jesus explicou para os seus discípulos, ele deixou muito claro, Mateus 5, eu vou abrir com vocês rapidinho. Lá, Mateus 5, Jesus está dando o maior sermão da história, o sermão do monte. E ele vai falar com seus discípulos. E a partir do versículo 15, ele fala assim, 5:15, ele fala assim, não faz sentido acender uma lâmpada, pulei, é 14, diz, vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Então vamos dizer, vocês, os meus discípulos, a minha igreja, vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder vocês. Vocês são como uma cidade sobre o monte. Jesus estava colocando os princípios do reino. Sabe, uma cidade, ela tem as suas regras, uma cidade tem as suas leis. Você não pode atravessar o sinal vermelho, sem passar na faixa, sabe, tem regras a serem seguidas. E assim também é no reino de Deus. Ele fala assim, a minha igreja, o reino de Deus é como uma cidade. O que é uma cidade? É uma sociedade organizada e desorganizada, mas é uma sociedade. E Jesus estava assim, a minha igreja é isso, é uma comunidade de pessoas, é uma sociedade de pessoas, só que existe uma grande diferença entre o reino de Deus e o reino que nós conhecemos aqui na terra. A sociedade de Deus é a sociedade que nós conhecemos na terra. Por exemplo, imagina um lugar onde o dinheiro não fosse Deus, porque no mundo que nós vivemos, dinheiro é Deus. Imagina um lugar onde a moda não fosse Deus. Imagina um lugar onde beleza não fosse Deus. Imagina um lugar onde as pessoas não competissem, não se matavam. Imagina um lugar onde Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, Jesus estava mostrando para eles o reino de Deus é o seguinte, é um lugar onde Jesus é o Senhor. E ele estava falando assim, vocês são uma cidade sobre o monte. Uma cidade em que a sociedade olhe e fala assim, olha, eles estão vivendo da forma certa. É assim que vive. Imagina um lugar onde as pessoas não competem para descobrir quem é o melhor. Sabe, onde ninguém corta a cabeça de ninguém. Onde um vive pelo outro. Onde as amizades são sinceras. Onde as amizades não são para ter proveito. Não é sobre o que você pode me dar, mas é sobre quem você é. Sabe, imagina uma cidade onde as pessoas são importantes. Não o que elas podem fazer, não o que elas podem dar, mas elas são. Esse é o reino de Deus. Jesus começa mostrando para os seus discípulos e depois ele vai aplicando todos os princípios.
Então quando Jesus fala assim, ó, que nós temos que tirar eles das trevas e levar para a luz, nós temos que tirar desse lugar e levar para essa cidade. Mas eu pergunto o seguinte, será que nós estamos vivendo essa cidade para trazer essas pessoas para lá? Será que nós estamos vivendo nós vamos tirar eles das trevas para levar para esse lugar mesmo? Será que nós estamos vivendo isso? Porque existe um lugar de refúgio, sabe? Eu vivo pelo dia em que o mundo vai olhar para a gente, vai falar assim, eu posso contar com eles. Sabe, se nós precisamos de alguma coisa, se nós precisamos de esperança, eu vou com aquela galera lá, meu, porque eu sei que eles não vão me julgar. Eles não vão apontar o dedo na minha cara, eles não vão falar o quão terrível eu sou, o quanto eu fui, o que eu não fiz, o que eu não fiz. Sabe, eles vão me amar, eles vão me receber, eles vão se esforçar. Por que eu não vou querer estar com eles se eles querem o meu bem de verdade? Sabe, eu vivo pelo momento que eles vão olhar para a gente e falar assim, esses são o tipo de pessoa que nós temos que ser. Eles estão vivendo de uma forma que nós precisamos viver. Essa é a forma de se viver. Sabe, o reino de Deus é a forma de se viver. Então Jesus fala assim, olha, é impossível esconder uma cidade sobre o monte. Uma cidade sobre o monte é uma cidade onde as pessoas olham, o mundo vê. Não tem como você não ver uma cidade no monte. A igreja de Jesus é essa cidade, cara. A igreja que Jesus está preparando é essa cidade. A igreja que nós fazemos parte dessa cidade, que o mundo olha e fala assim, é assim. É para lá que nós temos que ir, é impossível esconder. Porque é uma cidade sobre o monte. Então quando nós tiramos as pessoas das trevas, nós temos que levar eles para lá. É para esse lugar. Aí, a segunda parte, Jesus vai para Pedro, voltando em João. Jesus fala para Pedro, ele fala assim, ó Pedro, você me ama mais do que esses? E Pedro fala assim, te amo, Senhor. Pedro tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. E antes de negar Jesus 3 vezes, Pedro tinha falado na cara dos caras, falou assim, eu não vou te deixar. Eu sou bom. Todo mundo vai te deixar, mas eu não. E ele acaba negando. Aí Jesus na frente dos mesmos caras fala assim, você me ama mais do que eles mesmo, Pedro? Desses caras aí, você me ama mais que eles? E Pedro fala, o Senhor sabe que eu te amo. Ele fala assim, apacente as minhas ovelhas. Aí ele pergunta de novo, o Senhor me ama mais do que eles? Você me ama mais do que eles? O Senhor sabe que eu te amo, apacente as minhas ovelhas. O que Jesus está falando? Um outro princípio que nós temos que fazer, nós temos que ensinar as pessoas a viver. Jesus disse, apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, ensine as ovelhas. Esse é o princípio dessa igreja. Nós tiramos as pessoas e nós ensinamos eles a viver, cara. E é interessante que Jesus fala assim, apacente as minhas ovelhas. Eu falo, mas por que eu não podia ser um leão? Sabe, apacente meu leão. Porque leão, você solta ele na floresta, ele caça. Ele se vira. Entendeu? Ele vai para cima, ele não tem medo. Ele vai rugir, ele é o rei da floresta. A ovelha não sabe caçar, a ovelha não sabe fazer nada. A ovelha é burra, bicho. É verdade. Ovelha, ela é sempre ovelha. Fica ovelha para sempre, ovelha. Ovelha é tão burra que um lobo vai lá, mata a ovelha, põe a pele da ovelha em cima e engana as outras ovelhas. Olha isso. Se um lobo aparece para o leão assim, o leão mastiga o lobo. Você é louco. Não engana mais uma ovelha. E outra, se Jesus tivesse assim, apacente os meus gatos. Gato tem mais afeto do que ovelha. Gato sendo um gato que já é chato, ainda é mais legal do que uma ovelha. Ovelha não é legal, cara. Ovelha não tem afeto nenhum. O cachorro vem, pula, brinca. Apacenta os meus cachorros. Tudo bem, olha lá, a senhora brinca, joga o osso, vai, volta, é divertido ainda. Ovelha não. Ovelha é sempre ovelha. Fica lá. Ovelha não faz nada, não fala nada. Fica lá, ovelha para sempre. Sabe, essas são as pessoas. O que Jesus está falando? E outra coisa interessante é o seguinte, Jesus fala assim, apacente as minhas ovelhas. Não são as suas ovelhas. Não são as ovelhas que você escolher. São as ovelhas, porque assim, a gente pode falar assim, não, eu vou apacentar as ovelhas que me dá like no Instagram, tio. As ovelhas que eu vou sentar na mesa dessas ovelhas que é legal. As ovelhas não. Mas eu falo, apacente as minhas ovelhas.
São ovelhas dele. E são ovelhas. Lembre que são ovelhas. Não são legais. Não te dão nada. Não espere nada. Você tem que ainda proteger, ainda tem que ficar latindo em volta da ovelha, assim, ó. Vai, vai. A ovelha quer ir lá, tem um lobo lá, tem uma burra. E Jesus fala, apacente as minhas ovelhas. Esse é um princípio da igreja. Nós tiramos eles de um lugar de morte para a vida, ensinamos eles a viver. Aí depois Jesus vai falar para Pedro outra parte. Jesus começa a ensinar, falar para Pedro que ele seria morto. Como ele seria morto? E Jesus fala assim para ele, fala assim, olha, quando você era jovem você fazia o que queria, agora a sua mão será amarrada e você será levado para lugares que você não queria ir. Depois a Bíblia vai falar que Jesus estava falando da forma que ele ia morrer, ou seja, da forma que ele ia viver até o fim. A única forma possível de se viver isso, que é impossível, cara. Parece que o que Jesus está propondo é impossível de se viver. Como assim uma cidade assim? Como isso é possível? Como é possível viver dessa forma? Como é possível cuidar de pessoas assim? Como é possível ensinar pessoas assim? A única forma possível disso acontecer é quando nós temos as mãos amarradas, nós deixamos a nossa vida e seguimos a Jesus. A única forma possível de se viver essa igreja, esse corpo, essa coisa gloriosa, isso que está tocando, a única forma possível de viver realmente a que a Bíblia propõe é deixar a sua vida, deixar que a sua mão seja amarrada e siga Jesus até a morte. Aí Jesus termina com Pedro falando assim, siga-me. A única forma possível é assim. Se nós queremos viver uma vida com Deus, é impossível viver essa vida com Deus sem Deus. É impossível fazer a obra de Deus sem Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos uma vida totalmente rendida a Deus. A Bíblia diz que ele ia orar. Por que ele ia orar? Porque ele dependia de Deus. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo, depois ele veio no poder do Espírito Santo. Isso mostra o quê? Uma dependência de Deus. Aquilo que Deus propõe para que aconteça, só é possível aqueles que seguem a Jesus. Você ouve sobre tantas pessoas na Bíblia, tantas pessoas que Jesus tocou, mas você só ouve sobre um Pedro. Um Pedro. Por quê? Porque Pedro foi alguém que abandonou a sua vida, cara. Que se entregou. Que teve as suas mãos amarradas. A única forma da gente viver isso que Deus quer fazer é se nós nos entregarmos assim. O que significa ter a mão amarrada? Eu não tenho mais direito sobre mim. Não sou eu que controlo a minha vida mais. Não sou eu que sou o meu Senhor mais. Eu não faço mais as coisas por interesse próprio. Eu não estou pensando mais em mim, não é a minha vida, mas agora eu sou levado. Eu sigo a Cristo. Sou discípulo de Jesus. Essa é a única maneira de viver isso. E é interessante que Jesus chega para os seus discípulos, e ele chega e quando ele vai chamar os seus discípulos, esses homens que o seguiriam, ele usa essa palavra filhos aqui. Que se você pegar as traduções bíblicas, ela muda sempre. Num lugar aparece filho, outro lugar aparece amigo, outro lugar aparece outra coisa, muda-se. Por quê? Porque é uma palavra que não era usada de uma forma comum, não era muito usada na Bíblia, porque era uma palavra muito informal. Era uma palavra só usada para amigos muito próximos. É como se Jesus chegasse para os discípulos, e aí, irmão? E aí, mano? E aí, meus amigos? É uma palavra informal, é uma gíria. Que era usada para pessoas muito próximas, sabe? Em São Paulo, os caras falam, e aí, tio? Que eu não sei como é que é. E aí, mano? E aí, irmão? Jesus chega para vocês e fala assim, e aí, meus amigos? Meus verdadeiros amigos. Quando Jesus aparece no barco, lá na praia, e fala, e aí, mano? E aí? Sabe, quando você chama os seus irmãos mesmo, e aí, brother? É assim que Jesus chega para os seus discípulos. E essa palavra foi usada em outro lugar na Bíblia, em João 15. Quando Jesus está falando para os seus discípulos, ele fala assim, ó, eu não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que o seu mestre faz, mas eu te chamo de mano. Entendeu? Eu te chamo de irmão, eu te chamo de amigo, de verdade. É a palavra que você não vai usar para uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que anda próxima. Por quê? Porque vocês conhecem o que eu faço. E não só isso, a Bíblia também diz que não existe amor maior do que isso, que é aquele que dá vida pelo seu. Jesus estava mostrando para eles
o que era ser um amigo verdadeiro. Um princípio para que a igreja aconteça, algo que era necessário para que os discípulos seguissem a Jesus, era entender que Jesus era um amigo verdadeiro, um amigo próximo, um amigo que entrega a vida, um amigo que é transparente. Então ele chega para os seus discípulos assim, me segue, mas você está seguindo aqui, você está seguindo um amigo, cara. Um amigo. Alguém que entregou a vida para você, alguém que foi sincero com você, alguém que foi transparente com você. Aí depois ele fala para os seus discípulos, siga-me. Então o que nós aprendemos com isso? Se nós queremos alcançar esse mundo, se nós queremos tirar as pessoas desse lugar para essa cidade, se nós queremos ensinar essas pessoas, existe uma forma possível, que é a de ser verdadeiros amigos dessas pessoas, nossos verdadeiros amigos, e amigos dessas pessoas. Jesus falou, siga-me. Siga quem? Siga um verdadeiro amigo. E só é possível você ser verdadeiro amigo de alguém aí no mundo, se você tiver Jesus como seu verdadeiro amigo. Porque daí o mundo, mas o mundo pode te perseguir, mas não tem problema, eu estou satisfeito em Deus. Eu encontrei uma satisfação total em Jesus. Eu encontrei um verdadeiro amigo, mas eu não tenho nada para te dar, mas eu não preciso que você me dê nada, porque eu já tenho tudo. Então eu posso te levar para um lugar que eu vou levar você, não o que você pode me dar, não o que você tem, porque eu já encontrei tudo que eu preciso. Eu já tenho meu verdadeiro amigo. O que o mundo precisa para que eles conheçam a verdade é isso, verdadeiros amigos. E o mundo hoje que é muito fácil, hoje é tudo muito Facebook, tudo amigo, Facebook, amigo online. Tem quantos amigos? Tem 1000 amigos. Que meu amigo, você é louco? Como que você tem 1000 amigos? Onde tudo é muito raso, tudo é muito superficial. Jesus nos chama a uma vida profunda com as pessoas, a uma vida sincera com as pessoas. O que ele foi com os seus discípulos, ele trouxe os seus discípulos para perto. Os seus discípulos conheceram as suas alegrias, os seus sofrimentos. Foi um relacionamento verdadeiro. O que as pessoas precisam para conhecer essa verdade são relacionamentos verdadeiros. Eles precisam de verdadeiros amigos. Aí você fala assim, mas é difícil, não pode confiar nas pessoas. Cara, mas você tem um verdadeiro amigo. Essa é uma missão muito difícil, mas só é possível se você estiver entregue a Ele, satisfeito nele. Porque daí o que as pessoas fizerem para você não te machuca. Entendeu? Porque você encontrou a satisfação. Você encontrou o amor que te sacia, você encontrou o que te satisfaz, você encontrou. Então o que as pessoas vão te machucar, você pode levá-los para isso. Essa é a única forma. Jesus deixou claro para os seus discípulos como ele deveria fazer, ele falou, segue-me, segue-me. Se nós queremos alcançar os nossos amigos ao redor, as pessoas ao nosso redor, nós precisamos ser amigos deles, verdadeiros amigos. Thoreau vai dizer que a melhor coisa que eu posso fazer para o meu amigo é ser o seu amigo. E o que é ser um amigo? Jesus mostrou. Não existe amor maior do que esse, do que aquele que dá vida, aquele que mostra a verdade, aquele que se entrega. Nós não temos que lutar pelos nossos direitos, nós temos que lutar pelas pessoas. Nós temos que lutar por esse mundo. Jesus se entregou a eles. Sabe, é muito perigoso quando nós entramos em um evangelho centrado em nós mesmos. E nós temos medo de sofrer, nós temos medo de perder, nós temos medo de. E a gente deixa de viver o que é de mais maravilhoso, porque nós estamos focados aqui, ao invés de estar focado nele. Para que seja real, para que seja possível isso, é necessário a mão amarrada e ir. Olhando para ele, eu não faço mais o que eu quero. O que significa isso? Meus olhos saíram daqui, estão ali. Sabe, eu me pergunto todos os dias, será que eu estou construindo a minha vida em Deus? Ou será que eu estou construindo a minha vida no meu ministério? Ou será que eu estou construindo a minha vida no meu trabalho? Ou será que eu estou construindo a minha vida no que eu posso fazer? E eu me pergunto, e se eu perder o ministério? E se eu perder as pessoas? E se eu perder o que eu posso fazer, o que eu tenho? Será que eu ainda vou estar satisfeito? Será que eu ainda vou estar bem? Porque se eu não estiver, isso significa que a minha vida não está baseada nele. E eu estou deixando de viver o principal. E eu vou deixar de fazer o que tem que ser feito,
porque meu coração está em outro lugar. Então a igreja que Jesus está levantando, que ele até te falando que ele está nos levantando para ser, é uma igreja que segue a ele. É uma igreja que tirou os olhos daqui e colocou os olhos nele. E está disposta a fazer qualquer coisa. E só assim, meus irmãos, só assim nós vamos conseguir tirar as pessoas das trevas para a luz. Porque se nós não estivermos ali, nós não estamos vivendo a cidade no monte. Aí os nossos relacionamentos não serão da forma que tem que ser. Aí a gente vai precisar o que as pessoas têm para dar, nós vamos pensar com segundos de não, você é amigo desse, você é amigo dele, não, aquele ali não, esse aqui é melhor, não, esse aqui é mais pop, vou andar com ele. Por quê? Porque está centrado aqui, e nós perdemos o principal, e nós perdemos algo glorioso, e nós perdemos algo que Deus pode fazer e transformar essa geração. Mas imagine uma cidade sobre o monte. Imagina uma cidade que não é assim. Imagina uma cidade onde as pessoas vivem por um só rei, um só propósito, onde o interesse está ali. Aí você fala assim, mas nós temos que ser todo mundo igual? A gente tem que pensar todo mundo igual, nós temos que agir todo mundo igual? Lógico que não, olha o barco, olha quem estava no barco. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco, estava Natanael lá. Quem é Natanael? Natanael é um cara que Jesus chegou para ele e falou assim, eu te vi embaixo da árvore. Aí você me viu embaixo da árvore, ele creu. Natanael era um místico. Ele teve um sinal. Eu criei. Porque você me viu, sabe? Aí, quem mais estava lá? Tomé. Quem que era Tomé? O cético. Não, eu tenho que relar na mão dele lá. Eu tenho que ver, que embaixo da árvore nada, eu tenho que ir lá. Que me viu, que deu. Não, eu tenho que pôr a mão. Cético total. No barco. Aí estava João. Quem era João? Racional. João foi o cara que ouviu Jesus falar assim, joga as redes. Daí ele lembrou, ele pensou e falou, mas ele também é o mesmo homem que falou lá no início, joga as redes. É o Senhor. Ele pensou, racional. Pedro, ativista total, ouviu, é o Senhor, pôs a roupa, pulou na água, saiu nadando. Pessoas totalmente diferentes, mas que através do senhorio de Cristo, podem viver em comunhão. Você não tem que ser igual, você não vai ser igual a todo mundo. Talvez você vai crer, uns falam em línguas, outros não, outros oram pelo enfermo, outros não, mas nós temos algo que nos mantém unidos. Nós temos um propósito maior, e o mundo tem que olhar para a gente e falar assim, a única forma dessa galera estar junto, é porque tem Deus no meio deles. Sabe, um lugar onde só é possível acontecer, porque Deus está ali. Mas nesse lugar é necessário, deixe a sua vida e siga-me. Senão nós vamos viver um evangelho que nem será evangelho, será uma religião. E não é isso que a gente quer. E o evangelho vai ficar pesado, o evangelho vai ficar chato. Mas não, se você amarrar minha mão e ir me levando, eu estou indo, tio. Você vai me levar, nem sei o Senhor que vai me levar? Vou. Mas Jesus, por que eu estou indo para aqui e meu irmão está indo para lá? Pedro perguntou. E João? Aí Jesus, terminando o capítulo, Jesus olha para a cara de Pedro e fala assim, não interessa, João. Para de cuidar da vida do seu irmão, meu amigo. E se eu quiser que ele viva até que eu volte, ele vai viver até que eu volte. Você me segue. Entendeu? Para de cuidar da vida, segue, faz a sua parte, vai. Se entrega. Aí terminando o capítulo em Mateus, Jesus falando sobre a cidade, sobre o monte, Jesus falando sobre você, Jesus falando sobre nós, esse corpo, essa igreja. Ele fala assim, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocar sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Aí fala assim, da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Veja bem, você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pela graça, mas o mundo que te observa é salvo pelas suas obras, meu irmão. O mundo que te observa sabe que Deus existe pela sua vida. O mundo que vê as boas obras, que vê a luz, sabe, a mensagem que eles estão falando é real, porque eles vivem essa mensagem. E para viver essa mensagem, você tem que seguir Jesus.
Você tem que se esforçar para que isso aconteça. Isso tem que ser prioridade na sua vida. Sabe assim, não, mas ele falou mal de mim, mas e daí? Tem um propósito maior, faz as pazes, cara. Não, mas ele mentiu para mim, e daí? Tem um propósito maior, perdoa. Tem algo maior. O mundo precisa ver que nós não somos iguais a eles, que tem algo diferente. Agora Deus, Ele está trazendo de volta para a igreja as coisas que nós deixamos embora. Por exemplo, as artes, Deus está trazendo de volta. Aí eu fico pensando assim, ó, por exemplo, eu não tenho esse talento, mas se eu tivesse, eu soubesse cantar, ou tocar guitarra, aí Deus está trazendo as artes, eu seria um rockstar, certo? Eu seria um rockstar como o mundo conhece um rockstar, ou eu seria um rockstar como a cidade no monte? Como é a minha posição? Com aquilo que Deus me dá. Eu sou um jogador, da forma que o mundo entende o jogador, eu sou um jogador como a cidade no monte. Eu sou um professor, como o mundo conhece o professor, não, porque os professores fazem assim, porque eles falam assim, porque eles pensam assim, ou eu sou um professor como a cidade no monte. Porque a cidade no monte é um governo diferente, é um pensamento diferente, é um motivo diferente, é um caminho diferente, é tudo diferente. E é desse tipo que nós precisamos ser. Por quê? Porque o mundo verá as nossas boas obras. Veja só. A Bíblia, Jesus não falou que nós seremos conhecidos como seus discípulos pelos mortos que nós ressuscitamos, pelos enfermos que nós curamos. Ele falou que nós seríamos conhecidos como seus discípulos por amarem uns aos outros. Paulo ensinando 1 Coríntios, no capítulo 12, é o capítulo dos dons. Ele fala sobre todos os dons e ele fala para buscar os dons. Aí ele encerra o capítulo falando assim, mas agora eu vou falar sobre uma forma ainda mais excelente de se viver. E ele entra no capítulo do amor. A evidência mais forte que nós podemos mostrar para esse mundo perdido é esse amor, essa entrega uns pelos outros, essa entrega a Jesus e aos seus irmãos. Você me ama? Então cuida das ovelhas. Você me ama? Então cuida das ovelhas. Você me ama? Então cuida das ovelhas. E assim será possível. Amém? Vamos orar? A maior evidência que Jesus deixou nessa terra do seu evangelho é a sua igreja. Só que nós, como igreja de Jesus, nós precisamos andar por esse caminho, nós precisamos ir. Sabe, nós falamos, nós somos filhos de Deus, verdade. Mas chegou a hora da gente assumir a responsabilidade de filho de Deus. Entendeu? Por exemplo, eu sou filho de Deus, eu filho do meu pai, por exemplo, sou filho do meu pai. Hoje meu pai não fica fazendo um cafunézinho na minha cabeça não, tá louco? Eu tenho 25 anos, velho. O que me une com meu pai? Trabalho. O que a gente conversa? Coisas importantes, nós temos que evangelizar esse país, nós temos que ir para lá, o que nós estamos fazendo? É isso que nos une. Meu pai não vai me pegar no colo, olha o meu tamanho. Entendeu? Então nós temos que sair do lugar onde Deus tem que ficar fazendo cafunézinho na nossa cabeça e assumir a nossa responsabilidade. Nós não somos mais crianças, sabe? Nós somos homens e mulheres, filhos de Deus. Nós falamos assim, quem era filho de Deus? Jesus Cristo. A infância de Jesus quase não é citada na Bíblia, cara. Quando começam a mostrar o filho de Deus, mostra um homem que mudou o mundo, que carregou uma cruz nas costas, que aguentou a morte, que ressuscitou. E é isso que a Bíblia mostra sobre um filho de Deus. Então tudo bem, nós passamos pela fase em que nós precisamos de uma fé total toda hora, mas chega um momento que nós temos que assumir a nossa posição como filho de Deus e a nossa responsabilidade. E quando nós assumimos nossa responsabilidade como filhos de Deus, nós levamos a sério o que tem que ser levado a sério, e nós não levamos a sério o que não tem que ser levado a sério. Por exemplo, você tem que fazer o TCC da faculdade. Você vai se esforçar por isso, não vai? Não vai dormir. Vai viver pelo TCC, não é? Não é uma responsabilidade? Ou sua mãe vai fazer o TCC por você? Não vai. Você tem que fazer, não é?
Então você está crescendo em maturidade de Deus, você tem que assumir a sua responsabilidade. Se nós fazemos isso por as coisas aqui da terra, quanto mais pelo reino dos céus. Então assim, nós não temos mais que ser criança de ficar brigando por qualquer coisa. Nós temos que ser maduros e entender que existe um propósito maior. Que nós temos que viver por esse propósito maior. Que nós temos que tirar as pessoas das trevas, levar elas para a luz, que nós temos que ensinar elas, mas que primeiro nós temos que nos ensinar. Como nós vamos levar as pessoas para essa cidade, se essa cidade não existe ainda? Você entendeu? Existe um lugar onde Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, as coisas têm que ser feitas como Ele quer. E só farão as coisas que Ele quer aquelas pessoas que deixam tudo e o seguem. Então assim, nós podemos passar a vida toda, irmão. Eu posso passar a vida toda pregando para você, falando isso para você todo dia. Mas se você não tomar uma decisão e fazer, tudo bem, velho. Eu estou indo. Tem mais gente indo. Eu não quero chegar no fim da minha vida, olhar para o trono de Deus e falar assim, era verdade mesmo. Eu ouvi isso, estava lá, ó, 11h20 da noite, uma quinta-feira, o Corinthians ganhando. E eu estava ouvindo essa mensagem, eu acreditei, mas não acreditei tanto assim. Eu acreditei no Evangelho, mas não acreditei ao ponto de me entregar por isso. De entregar a minha vontade, de entregar a minha vida, de seguir esse homem. E hoje eu olho, eu vejo o trono, eu vejo tem furo na mão. Os anjos estão ao redor, todo joelho se dobrou, eu me dobrei também. Mas eu não acreditei o suficiente. E eu não vivi o que estava proposto. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim, cumpra cabalmente o seu ministério. Ele fala assim, se esforce. É uma questão de esforço, cara. É uma questão de entrega, uma questão de prioridade. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ele estava buscar em prioridade, colocar em prioridade o reino dos céus. Sabe, tem que ser em prioridade. Nós temos tantos problemas nessa vida. Mas a Bíblia fala o seguinte, fala assim, olha assim, ó, uma semente foi jogada em um lugar, em uma terra onde tinha muitos espinhos. E é como aquele homem que ouviu o Evangelho, mas as preocupações dessa vida sufocaram a semente e se perdeu. Cara, você não quer chegar no fim da vida e descobrir que você sufocou essa semente. Você não quer isso. Você não quer isso. Você quer que essa semente floresça. Mas falando assim, maluco, eu tenho tantos problemas. Olha, presta atenção uma coisa. Você tem que trabalhar, tem. Mas o seu sustento não vem do seu trabalho. O seu sustento vem de Deus. O passarinho, qual é o trabalho do passarinho? Voar. Ele ganha o sustento voando? Não, quem sustenta ele é Deus. Ele não deixou de voar, ele está voando. Mas o sustento vem de Deus. Você tem que trabalhar, mas o sustento vem de Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. O seu coração tem que estar em Deus. A sua entrega tem que estar em Deus. Tem que ser lá. Para que nós não desperdicemos a nossa vida, a nossa juventude, cara. Chegou a hora da gente assumir a parada. Fala, pai, eu sou seu filho, pode confiar em mim. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Vamos seguir Jesus. Vamos entregar a Jesus. Deixe que as minhas mãos sejam amarradas. Eu não consigo sozinho, não consigo, mas eu vou me entregar a Ele para que aconteça. Amém? Para que não passe essa onda e acabe. Para que a gente não conte as histórias passadas, mas enfrente o futuro com a esperança, sabendo que Deus vai fazer mais. E mais, e mais, e mais. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos essa noite. Deus, que nós possamos ser essa cidade sobre o monte, onde Jesus é o Senhor. Pai, que nós possamos realmente tirar as pessoas das trevas e ensiná-las a viver na luz. Que o Senhor nos ensine a viver na luz. Deus, que hoje o Senhor coloque uma responsabilidade nos nossos corações, para que resplandeça a luz das nossas boas obras e os homens glorifiquem ao Pai. Que o mundo encontre verdade em nós. Pai, eu sei que é difícil, mas se nós não decidirmos em algum momento, se nós não nos esforçarmos em algum momento, nós nunca vamos chegar lá. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Pai.
Que realmente seja o siga-me, o seguir a Ti, que faça tudo isso possível. E que o Senhor encha o nosso coração do Teu Espírito, encha a nossa vida do Teu Espírito. Para que nós não vivemos uma religião morta e vazia, mas para que nós possamos viver a vida de Deus, o Evangelho, e cumpramos o propósito de Deus nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos realmente ser verdadeiros amigos dessas pessoas, como Jesus foi, verdadeiros amigos para os nossos irmãos no seu corpo, e verdadeiros amigos para as pessoas do mundo, para que elas vejam as boas obras e glorifiquem o Pai. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Pai, se tem irmãos que têm desavença entre eles, estão brigando entre eles, que eles entendam a pequenez desses problemas, Senhor, e se perdoem, e vivam pelo aquilo que é real e aquilo que é eterno. Que queime em nossos corações o propósito eterno de Deus. Que nós possamos ser essa igreja que a Bíblia propõe. Pai, em nome de Jesus, que o mundo conheça a verdade através das nossas vidas. E que nós vivamos essa verdade, Pai. Faça possível que se levantem aqui discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, Pai. Não precisamos de crente mais. Crente até os diabos, o demônio crê. Nós precisamos de discípulos. Discípulos de Jesus. Pessoas que seguem a Jesus. Pessoas que seguem o caminho, que têm as mãos amarradas e que vão. É isso que o mundo precisa, Pai. Aqueles que recebem a Cristo, aqueles que confessam a Cristo, que a eles, que o Senhor deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é a expectativa que o mundo tem, a aparição dos filhos de Deus. Filhos que entendem a sua responsabilidade diante de toda essa situação, diante de todo esse caos, e se colocam numa posição de humildade, de servos, de serventia, para que a vontade do Pai seja feita. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar os nossos olhos, que a sua luz possa resplandecer nos nossos corações, para que essa geração seja como aquela geração de Atos, para aquelas pessoas que viraram o mundo de ponta cabeça. Pai, em nome de Jesus, que haja um compromisso nosso, Pai. Primeiramente a minha, eu oro que haja um compromisso, Deus meu, contigo, um compromisso maior, uma entrega maior. Que nós possamos sair daqui nessa noite com o coração mais entregue, rendido a Ti, rendido a Deus e aos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos olhar para Cristo, seguir a Cristo, desejar a Cristo, mais do que a nossa própria vida, e chegar no fim da vida como Paulo escrevendo a Timóteo, Deus, e dizer que eu entreguei a minha vida como oferta a Deus. Senhor, que nós possamos chegar no fim da vida com essas mesmas palavras, dizendo: quanto a mim, a vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará no dia da sua vinda. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Pai, eu oro em nome de Jesus que nenhum dos que estão aqui desperdicem os seus dias, que eles não desperdicem os seus dias, não desperdicem a sua juventude, mas que eles vivam essa vida de Deus, que eles se entreguem, que eles sejam o corpo de Cristo, a manifestação de Jesus, para que o mundo conheça a salvação. Amém? De todo o coração, irmãos, que nós possamos nos entregar a essa verdade. Custe o que custar, ainda é mais precioso. É mais precioso do que a nossa própria vida. Eu gosto de uma frase que o Raven Hill falava. Ele falava assim: eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu não quero felicidade, eu quero Deus. Deus é melhor do que alegria, cara. Deus é melhor do que felicidade. E é para Ele que nós temos que ir, é para aquele lugar que nós temos que correr. É ali que estará a nossa satisfação. Então que nós possamos nos entregar a isso,
para que isso seja verdade em nós. Amém?